Se você tem 50, 55, 60 ou 65 anos, está pensando em pedir sua aposentadoria, eu quero pedir uma coisa para você. Não faça o seu pedido antes de conferir 5 informações muito importantes. E eu não estou dizendo que você não deva se aposentar, não é essa a conversa aqui. Eu estou dizendo que antes de apertar o botão e protocolar o pedido do INSS, precisa saber exatamente qual é a sua situação previdenciária. É muito importante saber disso, porque existe uma diferença enorme entre eu acho que já posso me aposentar, que é aquilo que a gente já pretende se aposentar. Bom, eu já acho que já posso me aposentar. E tem outra, que eu conferi meus documentos, meu tempo de contribuições, minhas informações no CNIS e sei qual é a regra que pode ser aplicada no meu caso. São várias regras, então é importante conhecer essa situação. E é justamente disso que nós vamos falar hoje. E isso é muito importante você ter esse embasamento. Eu estudei muito para chegar aqui e gravar esse vídeo. Então o que eu vou te falar aqui é a realidade. Eu sou Vital Barbosa, advogado, e aqui no canal do Direito do Aposentado eu tenho uma missão: explicar o INSS de uma maneira que você consiga entender, sem juridiquês. Mesmo sendo advogado, eu vou trazer aqui uma conversa simples, sem complicação. E principalmente, sem criar falsas expectativas. Porque tem muitos youtubers aí que prometem muito e entregam um pouco. Então, se você está perto de se aposentar, fique comigo até o final. Você não vai se arrepender do que eu vou lhe passar hoje aqui. Porque a quinta coisa que eu vou mostrar pode fazer você olhar para o seu pedido de aposentadoria de uma maneira completamente diferente. Vou te passar vou te entregar 5 soluções aqui. Primeira coisa, confira o seu CNIS. Vamos começar por algo que muita gente simplesmente ignora. E muitas vezes porque acho que não tem importância, que é o seu CNIS. O CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é ali que aparecem informações sobre os seus vínculos, as suas remunerações e contribuições que estão registradas no sistema, ou não, esse que é o problema. Eles estão lá no sistema previdenciário. O Serviço e Informações do Brasil, né? Que é a primeira coisa. Então, é muito importante a gente saber essas informações. E é aqui que está o problema dessas informações. Você não deve simplesmente presumir que está tudo correto. Não é assim que funciona. Olhamos e não está tudo correto. Você tem que pegar o seu CNIS e conferir. Faça uma conferência. Veja se todos os empregos aparecem registrados ali. Veja se existem períodos sem informação. Porque às vezes está ali, mas o período não tem informação ou está em aberto. Veja se os salários de contribuição estão registrados. Veja se existe algum vínculo que deveria estar ali e não está. Muitas vezes você trabalhou em algum lugar e não aparece ali no CNIS. Porque se existe uma informação importante que não está registrada, pode interferir na análise do seu tempo e do seu direito. Muitas vezes baixar sua aposentadoria. E não espere descobrir isso depois que o período estiver sendo analisado. Faça uma averiguação bem antes. Confira antes esses documentos. É muito importante isso. Segunda coisa, não olhe apenas para a sua idade. Não, eu cheguei a tal idade, já posso me aposentar. Porque
Porque agora que vem um erro muito comum. Porque a pessoa, ela fala, tenho 60 anos, então já posso me aposentar. A gente chegou numa idade ali, não, acho que eu já posso me aposentar, já cheguei na idade que eu deveria me aposentar. Calma, muita calma. Não é simplesmente a idade que define todas as aposentadorias, principalmente depois da reforma da Previdência de 2019. Porque dependendo da sua história de contribuição e de quando você começou a contribuir, pode existir regras diferentes. São muitas regras. Para quem já contribuía antes da reforma da Previdência de 2019, existem regras de transição. E em 2026, algumas dessas regras tiveram novos requisitos, que é a questão daquele ano a ano vai mudando, vai subindo a idade. Serviços e informações, né, que a gente sempre tem que ter. Por exemplo, existe a regra dos pontos, existe a regra de idade mínima progressiva, existem regras de pedágio. Olha só a quantidade de regra que existe. E existe a regra aposentadoria pelas regras gerais. Ainda tem umas regras de aposentadoria especial. Portanto, não pense, tenho determinada idade, então automaticamente tenho determinada aposentadoria. Não é assim que funciona. É um jogo de contas aí, de documentos, de idade, de tempo de contribuição. A sua história previdenciária é que vai dizer qual regra precisa ser analisada. É isso. A terceira coisa, faça simulação, mas não confie cegamente na simulação. É isso. É a terceira coisa que a gente tem que ver, que é fazer a sua simulação. O próprio meu INSS possui a ferramenta Simular Aposentadoria. Que ótimo, que bom, né, que tem isso. Ela utiliza as informações que estão na base de dados do INSS e pode mostrar diferentes possibilidades e quanto tempo ainda falta de acordo com os dados disponíveis ali. É isso que é bom conferir o CNIS e ver se todos os dados disponíveis estão ali. Porque senão pode dar um contratempo, uma diferença. Mas atenção, a simulação não é garantia de aposentadoria. Não é garantia de aposentadoria. O próprio INSS informa que o resultado serve como referência. Como tempo, como salário, tudo é uma referência que está colocado ali. Por que isso? Porque se existe um problema no cadastro, um período que não foi reconhecido, ou alguma situação específica na sua vida profissional, a simulação ela pode não representar toda a realidade do seu caso. Então, viu como é bem complicado? Mesmo tendo a ferramenta ali, a gente não pode confiar completamente na ferramenta. Então, eu quero que você grave uma questão muito importante. CNIS, mais simulação, mais documentos. Não apenas a simulação. Tem que estar essas três coisas juntas. O CNIS, a simulação e os documentos. Tá bom? E não apenas só a simulação. A quarta coisa, separe os documentos antes do pedido. Isso é muito importante a gente fazer, essa quarta coisa que eu estou passando aqui. Organize seus documentos, não deixe para procurar tudo depois. Se você tem uma carteira de trabalho, guarde ela. Ela vai se fazer importante. Mas está lá no INSS digital. Não, guarde sua carteira de trabalho. Se tem carnês de contribuição, guarde.
faça uma pastinha separado ali. Se trabalhou em uma atividade rural, reúna a documentação, é muito importante. Se trabalhou em atividade especial, essa aqui é atenção redobrada. Tem que estar com todos os documentos ali, provando que trabalhou em uma atividade especial. Dependendo do caso, documentos relacionados à atividade especial, como PPP, podem ser fundamentais para comprovar a exposição a agentes prejudiciais à saúde. Às vezes você trabalhou 4, 5 anos num trabalho especial desse. E é bom ter ali as informações, porque esses 4, 5 anos que você trabalhou ali vai diminuir. E isso é especialmente importante para quem trabalhou durante muitos anos em atividade que pode ser sido prejudicial à saúde. De repente não trabalhou a vida toda, mas trabalhou algum tempo em atividade insalubre que prejudicava a saúde. Então não pense, depois eu vejo esse documento. Não, já vai se organizando para isso. Se você já está planejando a aposentadoria, comece a organizar agora essa documentação. É muito importante. A quinta coisa que eu quero te passar. Não pergunte apenas assim, quando eu posso me aposentar? Às vezes a gente já chega lá e pergunta até, quando que eu posso me aposentar? Vou te falar bem sinceramente agora. Essa é talvez a parte mais importante do vídeo que eu vou te falar. Porque a pergunta não deveria ser apenas quando eu posso me aposentar. Não, a pergunta não deveria, a central não deveria ser isso. A pergunta deveria ser: qual é a melhor estratégia previdenciária para o meu caso? É isso. Qual é a melhor estratégia? Qual é a melhor maneira de eu me aposentar? Perceba a diferença. Uma pessoa pode descobrir que já possui condições para pedir um benefício, mas tem várias regras. Qual estratégia que eu vou usar para me aposentar com a melhor regra para o meu caso? Porque isso não significa automaticamente que aquele seja o melhor momento ou que aquela seja a melhor regra para ela, para você. E aqui que eu quero fazer uma ressalva muito importante. Olha bem, é para a vida toda a tua aposentadoria. Não existe uma resposta única para todo mundo. São casos diferentes, salários diferentes, tempo de contribuição diferente. A aposentadoria depende da história de cada segurado, de cada trabalhador, cada trabalhadora. Depende da idade, o tempo de contribuição, períodos registrados, são muitas coisas. Os salários, quanto a pessoa recebia, data em que começou a contribuir, antes de 94, de 2019, depois de 2019, regras de transição que podem ser aplicadas. E em determinados casos, as atividades especiais, as rurais ou as situações que precisam ser analisadas. São muitas situações. Por isso, antes de simplesmente pedir pedir que a sua aposentadoria, pare, confira e planeje. Porque é isso que tem que fazer. Muitas vezes a gente precisa de um advogado, de um especialista junto. O investimento vale a pena. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você já conferiu o seu CINES? Não estou perguntando se você já abriu o aplicativo. Isso eu sei que geralmente quase todos abrem, né, o aplicativo lá para ver. Eu estou perguntando se você realmente conferiu se todos os seus empregos e contribuição estão registrados corretamente, que você já pode fazer essa conferência. Porque existe uma diferença muito grande entre olhar o CNIS e analisar o CNIS. Você pode olhar o CNIS lá, mas tem que analisar, ver se está corretamente
todos os registros no CENIS. E se você nunca fez isso, o primeiro caminho é entrar no meu INSS. Lá você pode acessar o extrato, que é o extrato previdenciário, o CENIS, e também utilizar o serviço de simulação. Eu recomendo que você faça uma coisa: não apenas veja o resultado, não veja só isso. Guarde os documentos, que é muito importante, confira os períodos que estão ali registrados, compare com a sua carteira de trabalho, se você a tem guardada, compare com os documentos que você possui, que isso é muito importante, está todos guardados ali. E se encontrar uma divergência importante, procure orientações adequadas para saber como aquela situação pode ser comprovada e corrigida. Isso é muito importante, fazer tudo antes de pedir a sua aposentadoria. E é isso que eu digo, de novo, investir muitas vezes num advogado, num especialista, vai valer muito a pena. Eu quero falar uma coisa especialmente para você que passou 20, 30, 35 anos trabalhando. A aposentadoria não é simplesmente um número que aparece na tela do seu celular. É o resultado de uma vida inteira de trabalho e contribuição. E você merece muito respeito, você tem que saber como funcionam as regras, as leis. Por isso, você não merece saber exatamente o que está sendo considerado pelo INSS. Não é o que eles estão dizendo ali que está ali. E não precisa ter vergonha de perguntar. Tem que perguntar mesmo. Até se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo. Não precisa ter vergonha de dizer, eu não entendi. A gente tem que ir até o final. E é justamente por isso que eu estou aqui, para fazer esses vídeos sem juridiquês, com muito estudo. Eu estudo 2, 3 horas para gravar um vídeo de 10 minutos, muitas vezes. Agora eu quero saber uma coisa de você. Você já pediu a sua aposentadoria ou ainda está esperando? Escreve aí nos comentários aí, deixa, ou se você tem algum questionamento, alguma pergunta, mas já deixa um like também e já compartilha esse vídeo com outras pessoas, né? Se você já pediu, escreve aí, já pedi, ou ainda não, estou aguardando, coloque aí a sua observação da melhor que você achar melhor. E se o seu pedido foi negado, escreva também aí, não, meu pedido foi negado, porque às vezes tem gente que coloca, meu pedido foi negado, há tanto tempo já. Eu dou orientação ali, o que a pessoa tem que fazer. Eu não deixo ela sem resposta, porque eu quero entender quais são as principais dúvidas dos problemas que estão chegando até vocês aí, né? Porque daí eu entendo, faço um vídeo sobre essas dúvidas, essas questões, para deixar o pessoal com informações concretas, bem confiáveis. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque nós estamos construindo aqui uma comunidade para quem precisa entender seus direitos perante o INSS. Nós não estamos aqui buscando somente likes e links. É bacana? É bacana. É bom ter inscrito? É bom ter inscrito. Mas eu vou te dar um ótimo vídeo aqui de lei, realmente o que está acontecendo. Não vou fazer aqui nada de chamativa, porque vai ganhar tanto. Não, eu vou lá estudar, ver se realmente ganhar. E se é sobre entender como chegar à aposentadoria de maneira mais consciente possível. É isso aqui que é o meu objetivo. Eu ter um público aí que vai confiar em mim, que nunca vai colocar ali nos comentários que eu passei uma informação errada. E no próximo vídeo eu vou falar de uma coisa que pode ser ainda mais importante, com certeza, que é os 5 erros que podem prejudicar a sua aposentadoria e que muita gente só percebe quando ela já é tarde. Ela já fez o pedido, ela já está aposentada, e daí para a gente fazer uma revisão aí é um pouquinho mais complicado, mas tem como fazer revisão também.
Então fique de olho, porque antes de pedir aposentadoria, você precisa conhecer a sua história previdenciária. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com Deus.